Você já perceberam que o ateísmo moderno virou uma nova religião? Uma fé no nada, sustentada pela arrogância de quem acredita ter entendido absolutamente tudo. Eu sou Ayan e hoje nós vamos expor as hipocrisias e o mau caratismo escondido por trás do ateísmo intelectual. Aquela máscara elegante da razão que tenta esconder o mesmo fanatismo que tanto critica nos religiosos. O objetivo aqui não é converter ninguém, é mostrar como tanto o fanatismo religioso quanto o ateísmo dogmático são prisões da consciência, duas faces do mesmo esquecimento, porque negar a espiritualidade superior é negar a própria origem, e o preço disso é a perda da alma. Hoje você vai entender, meus amigos, porque o ateísmo não é sinal de inteligência, mas sim o último sintoma do afastamento da consciência da própria luz divina. O ateísmo, meus amigos, ele se apresenta com a máscara da lógica, mas a sua base é simplesmente a negação. Ele critica Javé, que é o deus tribal da Bíblia, com alguma certa razão, um deus que exige adoração, que pune, que separa e que controla. Mas o erro do ateu é achar que ao refutar Javé, ele refutou toda a espiritualidade, como se o universo inteiro dependesse das páginas de um livro humano. Essa é a ilusão elegante do ateísmo moderno, confundir a falha da religião com a inexistência da espiritualidade superior. E no fim, o ateu ele cai na mesma armadilha que acusa, torna-se o novo crente, porém um crente do nada. O ateísmo ele se proclama livre, racional e também superior. Mas por trás dessa postura existe uma fé, porém uma fé disfarçada, a fé de que o universo surgiu do acaso, que bilhões de mutações cegas criaram o olho humano, o amor, a música, o arrependimento, sem nenhuma consciência por trás. Acreditar que tudo isso nasceu por acidente é o maior salto de fé já dado pela humanidade. E o mais irônico, quanto você questiona, eles chamam isso de superstição. O ateísmo prega o livre pensamento, mas fecha os olhos para tudo que não cabe dentro de um microscópio. Como negar o espiritual se o próprio corpo humano é a prova viva do mistério? Se você tem mãe ou se você tem esposa, vamos para uma reflexão. Todo mês o corpo da mulher ela renova-se num ciclo perfeito: limpeza, reconstrução, conexão com a terra. E quando a mulher engravida, torna-se o próprio tempo da criação. Durante 9 meses, o universo se dobra dentro dessa mulher, mudando vida, consciência e propósito. Vocês realmente acreditam que tudo isso é por acaso? Que bilhões de mutações aleatórias poderiam gerar algo tão complexo, tão sensível e matematicamente equilibrado? Negar a sacralidade da mulher, negar a própria inteligência do cosmos. É como olhar para o próprio sol que olhamos todos os dias e dizer que ele não brilha. As antigas tradições já sabiam disso. Os indígenas, os egípcios, os druidas, todos viam o corpo como altar e a terra como espírito vivo. Enquanto os ateus insistem que nada existe além do físico, a própria ciência começa a tropeçar naquilo que tenta negar. Inclusive, o projeto Array do Dr. Samparnia documentou dezenas de casos de mortes clínicas em que pacientes descreveram detalhes preciosos de suas salas de reanimação, sonhos, objetos, conversas, tudo enquanto não havia nenhum tipo de atividade cerebral. Inclusive, existe um canal brasileiro que se chama Afinal, o que somos nós, com quase 500 mil seguidores, que tem diversos relatos impressionantes das experiências de quase mortes. Inclusive, eu até recomendo vocês irem até esse canal e olharem, escutarem vocês mesmos essas experiências, certo? Nos anos 70, inclusive, o Instituto Monroe estudou as projeções da consciência fora do corpo. Inclusive, até o Robert Monroe criou métodos replicáveis e seus resultados foram confirmados por diversos outros laboratórios. Atualmente temos aqui o Dr. Joe Dispenza, que inclusive no seu próprio livro, Como se tornar sobrenatural, mostrou com ressonâncias, exames de eletroencefalograma, que estados meditativos podem alterar, podem sincronizar também o cérebro e o coração em ondas gama, ou seja, a mente cria a realidade biológica. E também o projeto de consciência global da Universidade de Princeton detectou desvios estáticos durante eventos globais de grande emoção humana, provas de que a consciência coletiva tem poder de alterar a matéria. A conclusão ela chega a ser inevitável, que a consciência não é um subproduto do cérebro. É o cérebro que é o instrumento da consciência.
As evidências estão aí para todos os lados, basta querer olhar. As provas, os estudos, os relatos estão diante de nós. Mas a diferença é muito simples e objetiva. Existem aqueles que vivem e buscam a espiritualidade superior e os que apenas teorizam sobre ela sentados em uma cadeira em casa, enquanto os muitos usam a lógica como muleta para negar o que nunca tiveram coragem de investigar, outros dedicam a vida inteira à experiência direta da consciência. Temos aqui o Chico Xavier, que psicografou mais de 450 livros. Atualmente temos a grande doutora Mônica de Medeiros, que inclusive tem até o seu canal aqui no YouTube com mais de 500 mil seguidores, médica que estuda e estudou também fenômenos de incorporação sobre análise clínica, sem dogmas, sem medo, apenas com honestidade intelectual, médica e espiritual. Também temos grandes nomes aqui como Saulo Calderon e também o Wagner Borges, que estudam clinicamente a experiência de projeção astral, com livros publicados e também experimentos clínicos. Também temos agora o Rony Vernet, que tem documentário diretamente no Acre com indígenas, provas através de fotos, vídeos, experiências do sobrenatural. O curioso é que, do outro lado, os céticos nunca fizeram um único experimento, nunca levantaram da sua cadeira para encontrar ou buscar a espiritualidade superior, nunca fizeram uma meditação, nunca fizeram ou tentaram fazer uma projeção ali da sua própria consciência, nunca buscaram sentir, apenas opinar. São crentes do nada, escondidos atrás da estatística e do sarcasmo, que confundem dúvida com superioridade. Enquanto isso, pessoas do mundo inteiro, de línguas e culturas diferentes, relatam as mesmas experiências, as mesmas histórias repetidas há milênios por bocas que nunca se conheceram ou nunca se encontraram. E isso, por si só, já deveria fazer a ciência e também os pseudos intelectuais pararem de opinar e começarem a ouvir. Enquanto muita gente ainda ri quando escuta a palavra espiritualidade, os grandes governos do mundo estudam exatamente isso. Durante décadas, programas secretos pesquisaram o poder da mente humana, a capacidade de enxergar a distância, a mover energia, a perceber o invisível. E o mais impressionante, esses estudos nunca pararam, eles só mudaram de nome. Inclusive, neste ano de 2025, vieram à tona novos relatos, inclusive em audiências públicas, falando sobre os soldados psíquicos, pessoas treinadas para usar a mente como ferramenta da percepção e defesa. Documentários recentes mostraram que o governo americano testou por anos a força mental, a telepatia e o controle energético. E se isso soa estranho, pense bem, porque os poderosos gastariam milhões pesquisando algo que simplesmente não existe. Enquanto a sociedade é ensinada a rir do invisível, os que estão no topo o estudam em silêncio. Enquanto chamam o espiritual de fantasia, eles estudam, aprendem a manipular a energia, a intenção e a consciência. Até porque o verdadeiro poder não é físico, não está nas armas nem nas máquinas. Está em quem entende a consciência e quem atua sobre a realidade. E talvez seja o maior segredo já escondido aqui da nossa humanidade, que o espírito, aquilo que muitos chamam de energia, é a força real, mensurável e, acima de tudo, perigosa para quem quer manter o controle. O ateu diz, meus amigos, que não acredita em absolutamente nada, mas obviamente que acreditar em nada já é uma crença. É curioso como muitos chamam o espiritual de fantasia, mas passam a vida acreditando cegamente em teorias que nunca viram. Acreditam em bilhões de coincidências perfeitas, em átomos inteligentes que se organizaram sozinhos, em um universo que cria arte, amor e consciência sem nenhum tipo de propósito. No fim, não é falta de fé, é fé no vazio. O ceticismo, que tanto se orgulha de pensar por si mesmo, acaba repetindo o mesmo erro das religiões que critica, criar um dogma sem alma, uma fé que não admite perguntas. Mas quando você olha um pouco mais de perto, percebe que os céticos e os religiosos, eles têm algo em comum. Ambos têm medo do desconhecido. Um teme ofender a fé e o outro teme admitir que a fé possa ser real. E entre esses dois extremos existe um espaço silencioso, onde não há crença nem negação, apenas a experiência, o sentir. Porque a verdade espiritual não precisa de rótulo, meus amigos, nem de religião, nem de teoria. Ela só precisa ser vivida. E é justamente isso que assusta tanto os intelectuais do nada. O fato de que a consciência não cabe em um microscópio, nem se cala com ironia. Ela simplesmente existe.
E no fim, meus amigos, o ateu e o fanático religioso, ele não são opostos, muito pelo contrário, são reflexo do mesmo medo. O medo de admitir que ninguém tem a verdade absoluta. Um se ajoelha diante do nada e o outro de um Deus feito à imagem do homem, que é o Deus tribal do Velho Testamento. E como vocês já sabem, aqui no meu canal do Ecos do Divino, não buscamos apenas seguidores, buscamos pessoas dispostas a pensar, a questionar e ouvir a todos os lados. Então comenta, compartilha, se inscreve para continuar essa jornada aqui comigo. Isso é muito importante, eu fico muito agradecido, porque o despertar começa quando a dúvida se torna coragem. E, como eu costumo dizer, a mensagem é muito mais importante do que o mensageiro.